RFI Convida. Adriana Brandão. Giovanni Martins é atualmente um dos escritores brasileiros mais vendidos no Brasil. Seu livro de estreia, O Sol na Cabeça, que reúne 13 contos, foi lançado em 2018 e antes mesmo de chegar às livrarias brasileiras já tinha tido os direitos autorais vendidos para vários países. O Sol na Cabeça acaba de ser traduzido para o francês e lançado aqui na França pela prestigiosa editora Gallimard. Para nos falar desse lançamento e de sua obra, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da RFI Giovanni Martins, que está na companhia de Mathieu Doss, que assina a tradução francesa. Olá, Giovanni. Olá, boa tarde, prazer. Olá, Mathieu. Oi, boa tarde. Giovanni, você é saudado como novo fenômeno literário brasileiro. Você concorda? Você se sente um fenômeno? Quando eu olho de dentro, assim, eu não me sinto fenômeno, não. Eu me sinto um escritor completamente normal, assim, aprendendo, lançando o primeiro livro. Mas quando você olha em termos de numéricos, assim, né, um livro que já vendeu mais de 40 mil exemplares, que foi vendido para outros países, direitos autorais de cinema, essa palavra é uma palavra possível, assim, né, mas... então, eu acho que é uma coisa muito mais sobre as consequências em torno do livro do que eu me sentir uma espécie de fenômeno, porque eu estou trabalhando com literatura já faz alguns anos, assim, e publicar um livro era um projeto meu de vida e tudo. Então, para mim, pessoalmente, as coisas aconteceram de forma muito natural, lógico que com uma proporção que eu não podia imaginar. Então, acho que essa palavra, ela me soa um pouco estranha em alguns momentos, mas eu consigo entender quando eu me distancio um pouco e começo a olhar para a coisa com os olhos dos outros também, né? Giovanni, você nasceu no Rio de Janeiro em 1991, é um jovem escritor. Você escreve como falam os jovens da periferia carioca. Você fala da sua experiência pessoal, de quem vive do lado mais desfavorecido da cidade partida, termo feito pelo Zuenir Ventura. O primeiro conto é o mais radical de todos. Você acha que criou um estilo, Giovanni? Eu acho que eu entrei num estilo e acabei me destacando nele de alguma forma, assim, mas é um movimento que eu já senti acontecendo no Rio de Janeiro há alguns anos. Eu publiquei a primeira vez em 2013, pela FLUP, que se chama Festa Literária das Periferias. É um lugar que reúne vários escritores que flertam com esse estilo, assim. E eu escrevo desde muito novo, assim, não lembro de uma vida assim, sem escrever, mas eu lembro de ter encontrado uma força muito grande dentro desse lugar, assim. Então, eu não sei se eu inventei um estilo, mas eu acho que eu me encontrei nesse estilo e acabei conseguindo trabalhar bem dentro dele. Eu confesso, por exemplo, que se existisse um dicionário de gírias, eu poderia ter utilizado esse dicionário. Mathieu, como foi traduzir para o francês essa escrita oral do Giovanni Martins? Olha, eu recebi, na verdade, a Gallimard me mandou o primeiro conto, o Rolezinho, mas sem nenhum, eu não sabia quem era o autor, eles não mandaram um livro, eu só recebi esse conto por e-mail. E aí eu fiquei pasmado, adorei, assim, ler esse conto. Eu achei que tinha alguma coisa do Guimarães Rosa, mesmo se o Giovanni disse que não é uma influência maior, mas eu achei que tinha alguma coisa ali com a linguagem incrível. E aí eu tinha que traduzir só esse conto, né, para ver se dava certo para Gallimard. Aí eu fiquei pensando como é que eu ia botar isso em francês, e eu tentei achar uma linguagem que seja ao máximo possível moderna, de hoje em dia. Não queria essa gíria, que era gíria quando eu era mais jovem, né, de 20 anos atrás. Eu não queria já com essas palavras que não se usam mais e que só dá a impressão de ser de gíria. Eu queria que fosse bem atual mesmo, então eu fiz uma linguagem super atual. Para esse conto. E depois, são só 2 contos, né, do livro que usam esse estilo. Você passou algum tempo nas periferias francesas? Não, eu conversei com pessoas, assim, conversei com gente mais jovem, sobretudo é isso. Eu já tenho 41 anos, eu queria que fosse uma linguagem bem, bem jovem. Giovanni, assim. Você fala francês? Não, ainda não. Então não pôde ver ainda o seu livro, ou ler o livro em francês?
Não, essa é uma coisa que eu tenho pedido ajuda para os amigos, assim, à medida que as traduções vão chegando. Chegou em alemão, eu pedi para um amigo ler, estou esperando ele me dizer o que ele acha. Tem outro amigo que lê em francês, eu vou pedir para ele dar uma lida. Mas, por enquanto, a única tradução que eu consegui fazer alguma avaliação foi a tradução para o inglês, que eu particularmente gosto muito. E como está sendo para você publicar esse livro aqui na França? Tem sido um prazer muito grande, assim, sobretudo por uma editora que eu já conhecia de nome, assim, uma editora que tem um peso mundial, né? Esse Editora livro... do Chico, do Jorge Amado, que Exatamente. você cita como Saber que eu estou referência. bem acompanhado de outros brasileiros e de outras figuras importantes no mundo. E esse livro, como voltando à pergunta anterior, você pergunta se eu inventei alguma coisa, eu acho que não, acho que estou dentro de um movimento, acabei me destacando mais do que outros nomes e tudo, mas eu acho a publicação desse livro, o sucesso que ele teve no Brasil e a vida que ele tem tido no resto do mundo, uma coisa importante para esse movimento de novos escritores que vêm de outros lugares no Brasil. Acho que é um movimento grande e eu acho que ter esse livro circulando pelo mundo é uma conquista que não é só minha, assim, eu acho que abraça muita gente. Isso me traz uma felicidade muito grande. Você citou a FLUP, a Festa Literária das Periferias, que revelou esse movimento de escritores das periferias urbanas. Esse movimento foi importante, ainda é importante? Com certeza, eu acho que é um movimento muito importante. Eu acho que a FLUP fez uma verdadeira revolução no mercado editorial brasileiro. E em outras áreas também, a FLUP formou roteiristas que hoje em dia estão escrevendo para televisão, fazendo filmes. Tem gente que escreve no jornal que saiu da FLUP também. Então, eu acho que foi um projeto muito importante nessa democratização desses trabalhos também, sabe? De conseguir colocar corpos que até então eram estranhos em determinadas áreas do mercado de trabalho. E mais do que isso, assim, acho que além da FLUP ter formado muitos autores, ela formou muitos leitores, assim, né? O que para mim é uma coisa que não tem preço, assim. O resultado disso a médio e longo prazo a gente não pode prever, mas eu acredito que só pode ser positivo. A FLUP começa hoje no Rio, inclusive, é a primeira vez que eu não participo, por estar viajando com o livro e tudo. E uma das coisas que me fascina muito na FLUP, por exemplo, é que todo ano eles distribuem mais de 1000 livros, assim, para as pessoas que vão frequentar. Então, eu acho um movimento muito importante nesses dois lugares, assim, tanto na formação de autores, mas também na formação de leitores, que é o primeiro passo para você formar um autor também, né? A FLUP nasceu nos anos 2010, no início dos anos 2010, quando o governo do PT ainda estava no poder. Você acha que seria possível a emergência de um movimento como este hoje, no Brasil de hoje? Eu acho que seria impossível, na verdade. Aliás, a FLUP só consegue se manter. Eu sou amigo dos organizadores e a gente está sempre próximo. Eu vejo a dificuldade que eles têm enfrentado com a perca de patrocínios e de apoios. Eu acho que a FLUP só consegue se manter hoje por ter construído um nome muito sólido no cenário nacional, mas começar nesse momento atual acho que seria uma coisa realmente impossível, no momento em que o poder público, de alguma forma, considera a cultura e a arte como uma espécie de inimigo político, ideológico. Então, fazer esse tipo de trabalho nos dias de hoje talvez fosse possível, mas eu realmente acho muito difícil. A violência é constitutiva hoje da cidade do Rio de Janeiro, hoje e historicamente também. No seu livro você é crítico, inclusive, à questão da pacificação das favelas. Como está hoje a realidade das periferias cariocas? Pois é, a gente tem um histórico de violência muito grande no Rio de Janeiro desde sempre, né? O Brasil é um país violento, na verdade. Esse imaginário do brasileiro cordial e de tudo é um imaginário apenas, né? Ele não se configura na prática, e para isso você só precisa enxergar os números e a história do país. Mas eu sinto uma diferença muito grande para o momento atual. Assim, por exemplo, sou crítico ao projeto UPP até hoje. Eu acho que foi uma coisa que não deu certo, já começou fadada a não dar certo, mas é curioso, porque eu estou escrevendo um livro que se passa nesse período, entre 2011 e 2013, que é uma espécie de ascensão e queda do projeto, e fazendo a pesquisa, eu notei que em 2011, aproximadamente 150 pessoas foram assassinadas pela polícia, o que para a gente, na época, era um número absurdo. Mas se você faz essa pesquisa em 2018, 2019 já foram mais de 1.200 pessoas assassinadas pela polícia. Então, eu não sei quantos por cento isso aumentou, mais de
400, 500%. Então, é notável a diferença. Eu acho que isso tem a ver, talvez, com uma espécie de aprovação por parte do poder público a determinadas políticas. Assim, eu lembro que a violência policial até 2011, 2012 era um constrangimento ainda, sabe? Hoje em dia é quase uma bandeira a ser levantada. Esse, então, é o seu próximo livro, que chega quando às livrarias? Eu pretendo terminar esse livro no final do ano que vem, então é provável que ele saia no começo de 2021. E junto com o filme? Que Exato. vai ser dirigido pelo Karim Ainus? Isso. O projeto vai começar a pré-produção em volta de março, abril, então é bem possível que o livro e o filme saiam em tempos parecidos, assim, com um mês de diferença, alguns dias. Agora, para terminar, a literatura te permitiu uma ascensão social enorme. A literatura, hoje no Brasil, ela está marginal, as pessoas estão lendo mais, lendo menos. Ela salva? Eu acho que sim. Eu acho que a literatura tem ganhado muita força, na verdade, entre os jovens brasileiros. É curioso, a gente vive um momento de transformação que é mundial, assim, né, de linguagens e até o próprio tempo mudou, né, como as pessoas consomem as coisas, os programas de internet, como é que as pessoas leem, tudo. Mas, em contrapartida a isso, eu sinto que um interesse da juventude por literatura muito grande, assim. E eu acho que isso tem a ver também com essa transformação das figuras que estão publicando hoje em dia, sabe? Não só a literatura, mas o teatro, outras artes que às vezes, que a maioria do tempo ficaram num lugar muito elitizado, hoje em dia estão se democratizando. Acho que isso passa um pouco pela internet também, e passa um pouco sobre esse maior campo de possibilidade de leitura, né? Por exemplo, eu sou um autor muito lido nas favelas do Rio, muito lido nos interiores do Brasil, e eu percebo que eu sou iniciação. O meu livro, ele de alguma forma inicia a carreira de muitos leitores, assim como leitores. Muita gente fala que o primeiro livro que leu na vida foi o meu, e depois se interessou por outros livros e tudo. E eu acho que isso passa um pouco pela identificação, assim, você conseguir se identificar com um personagem, com uma história, coisa que, de repente, alguns anos atrás, fosse mais difícil de encontrar. Então, as pessoas, eu acho que essa juventude consegue se ver mais nessa literatura hoje que realmente apresenta temáticas jovens, autores jovens. Eu fico brincando que é a primeira vez que a literatura contemporânea no Brasil tem autores jovens de verdade, porque nos anos 90, nossos autores contemporâneos tinham 80 anos, 70. E hoje em dia, meus amigos todos têm 30 e poucos, 40 anos, então cria uma certa proximidade maior com os novos leitores. Muito obrigada, Giovanni Martins. Muito obrigada, Mathieu Doss, que vieram à RFI nos falar da tradução do romance, do livro de contos de Giovanni Martins, Um Sol na Cabeça.